Então, hoje a gente vai ver a parte do trabalho termodinâmico e também a segunda lei da termodinâmica. Eu vou pegar aqui o PowerPointzinho pra gente, peraí. Quanto mais gente vai chegando, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Aqui. Tá. Vamos. Bom, então, ó, deixa eu só passar minha apresentação de slides aqui. Ok. Então vamos para a termodinâmica. Eu fiz um pouquinho da história da termodinâmica, então, tá? Para a gente conversar um pouco, para vocês darem uma cochilada. Então a gente tem, né, os primeiros registros foram lá na época, né, de Alexandria, com Heron, que já fazia alguma coisa, já fazia alguns inventos, algumas coisas que utilizavam calor, né, para gerar movimento. Que a gente faz a parte da termodinâmica justamente essa parte que trabalha com o calor gerando movimento, tá? O calor gerando energia cinética. O que eles faziam, eu achei bem interessante, resolvi trazer para vocês, então, eles faziam a, a abertura de portas de forma automática, tá? Lá, imagina isso, lá em Alexandria, lá na Grécia, lá em Roma antiga, lá, né? Eles já faziam aberturas de portas de forma automática utilizando calor. Isso era feito pelo eolipílio, que era um dispositivo que girava conforme a água ia aquecendo, tá? Pela evaporação, né? Vaporização da água. Então o negocinho, né? Esse eolipílio entrava em rotação, fazendo com que o mecanismo girasse abrindo a porta. Então eu achei bem interessante isso, sabe? A forma como funcionava o dispositivo. Os caras eram muito inteligentes, eu acho, que para ficar inventando esses mecanismos todos lá naquela época, né? Então, bem bacana. E aí, pessoal, com o passar do tempo, né, principalmente na época da Revolução Industrial, foi que teve muito o aprofundamento e a utilização das máquinas térmicas, que é a utilização do calor para transformar em energia cinética, ou seja, em movimento e trabalho. Nós temos algumas máquinas, eu trouxe algumas máquinas aqui, por exemplo, a de Thomas Savery, ela injetava vapor num cilindro e depois o cilindro era resfriado, que produz uma redução na pressão e tirava a água do fundo da mina, tá? Então era uma forma de tirar água da mina onde eles faziam mineração. Dessa forma aqui, ó. Também por diferença de temperatura. A outra máquina também, que era mais ou menos o mesmo estilo, de Thomas Newcomen. Então o vapor era produzido no cilindro que empurrava o êmbolo para cima e em seguida era injetado água fria, né, onde ficava o lugar do e puxava o êmbolo para baixo novamente. E isso então
fazia o mesmo trabalho da outra máquina, só que numa engenhoquinha um pouco diferente, tirando a água de dentro das minas. Então, tudo máquinas a vapor, funcionando pela diferença de temperatura. Aí James Watt, né, aperfeiçoou essa máquina, que era então injetando água no cilindro, refrigerando ela. Aperfeiçoou essa máquina a vapor. Foi James Watt. Foi aperfeiçoando ela. Achei tão bonitinhos os desenhinhos dos gifzinhos. O Hargreaves então elaborou a fiandeira, que foi aqueles teares, que foi o primeiro passo então da Revolução Industrial. Isso lá das aulas de história, então. E aí então, quando chegou no ápice, né, foi uma máquina térmica, o Cugnot, e chegou no automóvel, que, gente, o primeiro automóvel andava a 3,2 km por hora. Imagina, 3,2 km por hora. E que, segundo a lenda, bateu num muro ainda por cima. Olha como é que era o protótipo do primeiro automóvel. Bem interessante. Aí a máquina a vapor, então, criando a primeira locomotiva, que aí começaram os trens, né? E aí teve um desenvolvimento muito grande dentro do mundo, né? Aí vieram os barcos e assim foi um grande desenvolvimento. Bom, tudo isso, pessoal, essa introdução aí é porque a aula passada a gente conversou um pouco a respeito do trabalho, da pressão, de todas essas outras coisas que a gente teve, né? Das transformações isobárica, isotérmica, todas essas transformações. Isso tudo eu vou hoje falar um pouquinho só sobre o trabalho, tá? Vou passar uma formulazinha nova do trabalho e depois a gente vai para a segunda lei da termodinâmica. Então, pessoal, o trabalho, a gente tem o trabalho quando o gás se expande ou quando o gás se contrai, mas ele é espontâneo quando o gás se expande. Quando o volume aumenta, né, que é na expansão, a gente viu semana passada que o gás realiza trabalho. Então, é numa expansão, né, o trabalho fica positivo. Se é numa compressão, o trabalho fica negativo. O cálculo do trabalho, aqui eu só botei W, não consegui usar o símbolozinho do trabalho, tá? Então, o cálculo do trabalho é pressão vezes variação de volume. E as unidades no sistema internacional, para trabalho é joule, para pressão é pascal ou newton por metro quadrado e para variação de volume é metro cúbico. Aqui um exemplozinho para a gente, então, para a gente tentar resolver. É bem simples o exemplo. Um recipiente contém 150 litros de ar sob pressão de 1 atm. Qual trabalho o gás realiza se ele for aquecido e o volume aumentar para 200 litros? Querem tentar fazer? Eu dou um tempinho para vocês tentarem fazer. Bem rapidinho. As unidades estão em unidade de sistema internacional? Não, né? As unidades não estão em unidade de sistema internacional. Então, a gente precisa, primeira coisa, fazer a transformação dessas unidades em unidade de sistema internacional. A transformação de volume de litros, transformação de volume de litros, deixa eu pegar a caneta aqui, de litros para metros cúbicos é dividir por 1000. Isso, já vou chegar lá. Aqui a gente divide por 1000.
Aqui na verdade é 10 na 6. Divide por 10. 1, 2, 3. É 1 decímetro cúbico. Não, é 1 litro. É, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Mil. Aqui, peraí. Nossa, me deu um cérebro dormindo? Aqui 10 é metros cúbicos. Então aqui é 1000 decímetros, 1000 metros cúbicos é 1 litro. É 10 na 3 metros cúbicos é 1 litro. Então 150. Hã? Não é o contrário, não. Tipo, 1 metro cúbico é 1000 litros. É só pensar na vida real. Não ia dar 1000 metros cúbicos, 1000 litros. É, né? Ô, gente. O cérebro tá dormindo. Tem razão. 1 metro cúbico é 10 na 3 litros. Tá certo. E aqui vai ser x. Tá certo, tá certo, tá certo. Aí aqui então vai ficar 0,15 metros cúbicos. Nossa, eu fiz tudo isso ontem. Aí aqui 200 litros igual a 0,2 metros cúbicos. Fechou, né? Essas transformações aqui. Tá certo? Aí a gente tem um ATM. ATM para Pascal, porque a unidade de Sistema Internacional de Pressão é Pascal. Então nós vamos ter de ATM para Pascal, para passar um ATM, é 10 na 5 Pascal, tá? 10 na 5 Pascal. Então, deixa eu só checar aqui para ver se não é a Jéssica. Só um pouquinho que é a Jéssica. Aí, 10 na 5 Pascal. Tendo as unidades do Sistema Internacional, todas ok. Opa. Aqui, a gente pode pegar e calcular, então, o nosso trabalho. Então, nós vamos ter trabalho é o que? Pressão vezes variação de volume. Então, o trabalho vai ser o que? A pressão, que é 10 na 5, vezes aquela variação de volume. O volume final menos o inicial, que vai ficar 0,05. Então, vai ficar 0,05 vezes 10 na 5 joules, que a gente pode ajeitar aqui para 5 vezes 10 na 3 joules. Isso aí. Fechou? Fechou. Perfeito. Isso aí. Cérebro vai acordando, sábado de manhã. Bora lá. Olha, eu tô com uma térmica aqui do lado. Bora lá. Então, a gente também conversou sobre o trabalho num gráfico, tá? Trabalho em qualquer gráfico, a gente faz ele. Onde é que eu coloquei? Perdi minha caneta agora. Achei. Aqui, ó, trabalho num gráfico qualquer, vai ser sempre a área desse gráfico. Sempre a área, tá? A área do gráfico. Ah, e se der uma curva?
essa curva aqui vai ser a novidade dessa aula de hoje, tá? Então, um exemplo, ó. Dada a transformação representada pelo gráfico ao lado, determinar o trabalho representado na transformação de A até C. Então, a transformação de A até C, nós vamos calcular fazendo a área desse gráfico. Então, vamos ter que fazer a área desse gráfico aqui. Então, a gente vai ter que fazer, ó. Primeiro, a gente pode repartir essa figura em duas ou três, tá? Aqui eu escolhi fazer duas, que é o trapézio e o retângulo aqui. Mas vocês podem transformar o triângulo, depois esse retângulo aqui e esse outro retângulo aqui. Eu vou fazer esse trapézio e esse retângulo aqui, tá? Esse trapézio aqui, ó. E esse retângulo aqui. Então, vou fazer a área 1. E eu vou fazer aqui em cima a área 2. Depois vou somar as duas para não ficar tão... A área do trapézio é uma área que em física é muito bom a gente saber, sempre, tá? Então, é base maior mais base menor vezes a altura e dividir por 2. A base maior é justamente essa base aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, ó, que mede 8. Então, a área 1 vai ficar 80, perdão, mais, eu vou ter que olhar quanto é o outro, 20, mais 20 vezes a altura desse meu trapézio, a altura é isso aqui, que é 2, e dividir por 2. Esses dois posso cortar. Primeira área é 60. E a segunda área aqui é um retângulo, então, que isso aqui, porque aquele ponto aqui no canto que ficou esse meu quadrado em cima é 20. Então, vai ficar 20, é um retângulo, então é base vezes altura, 20 vezes, e esse pedaço aqui mede 2. Então, 20 vezes 2 é 40. O trabalho, nesse caso aqui, é somar as duas áreas, área 1 mais área 2. Então, o trabalho vai ficar 60 mais 40, 100 joules. Ok. Eu acho que essa eu resolvi no PowerPoint. Ó, essa eu tinha resolvido. 100 joules. Ah, porque deu 140. Ah, porque eu... Ué. Isso aí é outra, né? Isso aí só tem que trapézio. Ah, eu só fiz uma, né? Verdade. Falta outra aqui. Olha só. Falta um pedacinho do canto aqui embaixo. Não, peraí. Oitenta mais 20. Que eu somei errado aqui. Ah, é 80 mais 20 dá 60. Olha, olha meu erro aqui, ó. Gente do céu. Meu Deus. 80 mais 20, 60. Aham. Claro. 80 mais 20 é 100, né? Nossa, mãe. Credo. Meu pai.
Porque tem dias que a gente fica assim, é a idade, é a idade, é a idade. 140. Aqui. Ok. 80 mais 20, 60. Santo. Então, 140, a área do gráfico. Ok. Fechou. Tá, as transformações particulares a gente viu na aula passada, que são essas aqui, a isobárica, pressão constante, pressão é constante, a isométrica, que é o volume constante, e a isotérmica, temperatura constante, e a adiabática, que não tem troca de calor. São as transformações particulares, as transformações específicas. Ficou alguma dúvida na questão anterior? Não, né? Então, numa transformação isobárica, que é a transformação que tem pressão constante, o trabalho é calculado pela própria fórmula dele, é calculado o trabalho igual a pressão vezes variação de volume, tá? Ou, quando ele aparece no gráfico aqui, é simplesmente fazer a área desse retângulo aqui, ó. Não tem nenhuma outra coisa mais elaborada por se fazer numa transformação isobárica em relação ao trabalho, tá? Um exemplo, então, que possa aparecer, ó. O gráfico abaixo representa, no trecho AB, uma transformação isobárica. Qual o trabalho realizado pelo gás? Deixar vocês tentar fazer essa aqui, ó. Olha a transformação isobárica que nós temos aqui. A transformação isobárica é só de A até B. De B para C já não é mais isobárica, então é só essa parte aqui do gráfico, ó, de A até B. Dá um tempinho para vocês fazerem ela, então. Vamos ver então. O trabalho realizado pelo gás corresponde à área que está sob o gráfico. Então é essa área aqui, ó, que é uma transformação isobárica, né? Numa transformação isobárica é fazer o retângulo até o eixo X aqui embaixo, essa parte aqui. E a área é um retângulo, então é base vezes altura. Aqui, ó, é essa parte aqui, ó, do 0,2 até o 0,5, que vai dar 0,3 vezes 10 na 5, que é essa alturinha aqui, ó. E não esqueçam de olhar aqui para cima, lembra que eu sempre chamo a atenção de vocês para as unidades de medida, lá em cima pode ter escondidinho 10 na 5, então tá lá. 3 vezes 10 na 4, ou 30.000 joules. Outra transformação, então, particular é a transformação isométrica. Na transformação isométrica é aquela que tem volume constante. Essa aqui é uma importante dentro do trabalho, porque não tendo variação de volume, não há realização de trabalho. Ou seja, o trabalho é zero. Olhando no gráfico de uma transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica, a gente vê que o gráfico dela é essa reta aqui, ó. Se a gente parar para pensar que se para calcular o trabalho a gente tem que fazer a área do gráfico, gente, como é que a gente vai fazer uma área aqui, ó, em relação ao eixo X? Né? Se isso aqui é uma linha, como é que a gente vai fazer uma área aqui? Não tem nem como fazer área, né? Então, realmente, ó, o trabalho é nulo, tá? Então, na transformação isométrica, que tem o nome de isométrica, isocórica ou isovolumétrica, o trabalho é nulo. Zero, zerinho. A outra transformação, então exemplo, né? A mesma transformação anterior, só que agora pedindo para calcular o trabalho do gás na parte em que representa a transformação isométrica, que é de B para C. Essa parte aqui, que é de B para C, para calcular o trabalho realizado pelo gás.
trabalho, tentaram botar, porque ó, tentei colocar aqui no gráfico, ó, em conta, para vocês verem. Então aqui é esse ponto aqui, né? Não tem nem como calcular, porque vai dar zero, né? A variação de volume. E aqui vai ser a variação de pressão. Então, não tem como que vai dar zero. Tá? Então, isocórica, isovolumétrica ou isométrica, vocês não precisam nem fazer a conta, pessoal, vai dar zero o trabalho. E eu já vi questões dessas em concurso, tá? Então, não precisam calcular, é zero. Agora é a novidade. Olha que fórmula bonita. Transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, gente, nós temos a temperatura constante. Temperatura constante. Não tem variação de temperatura. E a isotérmica, ela forma curvas, tá? Tanto faz se vocês vão ter a pressão ou o volume no eixo aqui, no eixo Y. Só que para essa formulazinha aqui, nós temos o volume aqui, ó, tá? Chama a atenção de vocês. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Essa formulazinha aqui é uma formulazinha específica, tá? Para calcular o trabalho numa isotérmica, quando for necessário. É bem raro disso aparecer. Mas eu achei que a gente podia aprofundar um pouco essa parte aqui da nossa conta. Às vezes tem algum concurso, uma questão um pouco mais aprofundada, né? Vocês podem dizer que viram esse tipo de conta. Então, pessoal, isso aqui, ó, esse ln é logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Não é o log de base 10, não é o log normal, tá? É um logaritmo especial. Que se eles pedirem no problema, né, eles vão dar o valor do logaritmo para vocês. Vamos ver um exemplo que eu trouxe para a gente. Ó. O gráfico abaixo é uma transformação isotérmica de 5 mols que ocorre sob temperatura de 500 Kelvin. Lembram que na termodinâmica a temperatura sempre tem que estar em Kelvin, né? Qual o trabalho realizado pelo gás? Então, os dados que a gente tem aqui nesse gráfico, ó. Nós temos 5 mols, então N é o número de mols, né? N é o número de mols, N é o número de mols. R é a constante dos gases, que nesse caso ela precisa estar em unidade do sistema internacional, então não é 0,082, ela tem que ser 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, unidade do sistema internacional, que também vai ter que ser dada no problema. Temperatura 500 Kelvin, se tiver em Celsius precisa transformar para Kelvin. Volume 1, nós vamos pegar então no A, que é 1 metro cúbico, e o volume 2 vamos pegar no final aqui, que é C, que é 4 metros cúbicos. Bom, jogando na fórmula então, N é 5, R é 8,31, T é 500. E aqui vai ficar logaritmo natural de V2 sobre V1. Então, de 4 sobre 1 vai ser 4. Isso aqui dá para tirar na calculadora, científica no caso, né? Na calculadora, acho que a do celular também tira. Deixa eu ver se ela tira. Eu acho que tira sim. Tira. Logaritmo natural de 4. É, a minha tira. Uhum. Ó, quiserem tirar na calculadora, ela tira lá. Se cair numa prova, eles provavelmente vão dar o valor para vocês, tá? Vão dar o valor desse logaritmo natural aqui. Tá? Isso aqui tem na calculadora, que dá esse valor aqui, ó.
esse valor aqui. 5 vezes 8,31 vezes 500 dá isso aqui, ó. Essa parte aqui dá isso aqui, ó. Tá? Vezes logaritmo neperiano de 4, que é 1,3863. Então, fazendo toda essa conta, nós temos 28.800 joules. Tá? Então, essa é a formulazinha que a gente utiliza para calcular o trabalho numa transformação isotérmica. Tá? Entenderam, pessoal? Essa vocês vão ter que ou usar a calculadora ou eles vão ter que dar o valor na prova para poder utilizar essa nossa formulazinha nova aqui do logaritmo neperiano. Tá ok?